Olá, como vão todos vocês? Eu me chamo Delcio Barbosa e aqui nesse canal eu falo sobre o Evangelho e sobre a Bíblia. E hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, eu quero compartilhar o Evangelho com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 13. Gênesis, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Olá, então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos, né, o coração de Deus e o coração do homem, né, o nosso próprio coração. O homem ele tem um coração bem diferente de Deus, porque ele foi enganado, ele recebeu um pensamento e ele acreditou nesse pensamento, né? No pensamento de Satanás, que está aqui nesse versículo, nesse capítulo, né, de Gênesis 3, onde Satanás disse que sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, né? E Eva acreditou nesse pensamento e cobiçou o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento passou a julgar por si mesmo, né? Todos começaram a julgar por si mesmo, né? Começando por Adão e Eva se esconderem, vendo que estavam nus, então eles já começaram a julgar por si mesmos, né? E quando Deus ali perguntou: onde estás, né? Quem te fizeste saber que estava nu? Então eles perceberam, né, que no caso aqui a Eva ela fala a respeito desse sentimento, né, que ela percebeu no coração dela que ela foi enganada, né, que entrou o pecado no coração dela. As pessoas hoje em dia elas querem viver bem diante de Deus, né, porém através das suas obras elas querem fazer boas obras e se justificar através das obras, né? E esses pensamentos, né, essas filosofias todas, são, na verdade, espiritualmente são obra de Satanás, ele que estabelece. Então, nesse mundo, quando as pessoas pensam que são boas, né, que têm muita bondade, né, na verdade, o coração delas fica estabelecido por esse mundo, né? Então, todas as pessoas que têm esse tipo de coração, automaticamente, diante do homem, elas vão ser estabelecidas como boas pessoas, como um bom exemplo, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós podemos ver, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 64, né, no versículo 6 desse livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então aqui diz que todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Então isso é diante de Deus. Então toda a nossa justiça, todo o nosso julgamento. Então mesmo que nós nos esforçando para fazer o bem, né, nós temos que saber que isso não vem de Deus, né? Todo esse sentimento de que eu estou fazendo bem, isso é certo, todo esse nosso julgamento diz aqui que é como trapo de imundícia. Então, tudo aquilo que nós julgamos que é certo, que é errado, né, diz aqui que todas as nossas justiças, né, são como trapo de imundícia diante de Deus. Então,
Eva percebeu isso no coração dela e ela disse: eu fui enganada, né? Realmente, as pessoas, elas têm que cair, né, nessa parte da vida espiritual, né? Perceber a sua pessoa: eu estou errado, eu fui enganado, né? E né, assim poder rejeitar aquele pensamento que estava seguindo, porque diz assim, ó, ah, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, toda essa justiça que nós trazemos no coração, né, tentando levar uma vida espiritual assim diante de Deus, tentando buscar a Deus através das obras, ah, nos justificando, tentando cumprir as leis, os mandamentos, tudo isso são as nossas iniquidades, certo? Né? Então, na verdade, as pessoas, elas não querem depender da graça de Deus, elas querem depender das suas próprias obras, né? Lógico que as pessoas podem, assim, fazerem essas obras, mas não entender que essas obras significam algo espiritual, que essas obras signifiquem que fazem parte da justiça de Deus. A única obra que faz parte da justiça de Deus é a obra de Jesus Cristo. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo. Foi por isso que Deus prometeu, né, a Abraão, né, que ele seria pai de grandes nações, que o seu herdeiro seria o filho da promessa de Deus, né? E isso nós podemos acompanhar na genealogia de Jesus no livro de Mateus, né? E quando nós vemos, né, também Eva, ela sentiu isso, né, no seu coração, né? E Adão, né, quando nós lemos a Bíblia mais profundamente, nós podemos perceber que todo esse pecado, na verdade, ele caiu sobre Adão, né? Quando nós vemos na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 5, né, esse pecado que Eva, no caso, cometeu, ele está todo atribuído a Adão. Como nós podemos ver no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando nós vemos assim, Adão, ele levou, né, sobre si esse pecado, né? Porque, na verdade, quem cometeu o pecado, quem foi enganado foi Eva, mas Adão também provou do fruto e acompanhou a sua esposa, né? Então, qual o significado, né, que isso tem? Eva representa, né, toda a humanidade, né? Todos nós, todos os homens, né? Ela é mãe de todos os homens, de todos os seres humanos. E Adão, né, que seria o seu marido, ele representa Jesus Cristo, certo? E ele levou sobre si esse pecado, né? Aqui na Bíblia esse pecado está atribuído a Adão, né? Então diz aqui, ó, o que fala assim, ó, né? Diz assim: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, mesmo todos nós não fazendo nada, né, mesmo assim nós nascemos com pecado no coração, né? E também nós estamos sujeitos a essa justiça do conhecimento do bem e do mal,
e também nós vamos passar automaticamente a julgar por essa justiça que está no nosso coração, que é pecado, né? Que são trapo de imundície, como diz na Bíblia, né? Todo esse nosso desígnio, toda a nossa justiça, toda a nossa intenção, mesmo que pareça ser a melhor possível, né? Porque, na verdade, Satanás, ele trabalha dessa maneira, né? Ele põe esse pensamento correto nas pessoas, né? E as pessoas passam a entender que também tem bondade, que também tem as mesmas virtudes que Deus tem, mas na realidade não. Se o homem pudesse ser justificado pelas suas obras, através, né, do seu raciocínio, da sua justiça, então, né, Deus não enviaria Jesus Cristo. Na realidade, assim. E como está escrito no livro de Levítico, lá no livro de Levítico, no capítulo 2, quando Deus tirou o povo do Egito, deu os mandamentos, logo depois, né, para quebrar essa justiça do homem, né, para que o homem percebesse o pecado. E também deu o tabernáculo, né, para que o homem ficasse limpo do pecado. E diz assim, ó, fala no livro de Levíticos, capítulo 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então, diz aqui que os filhos de Israel, quando qualquer pecar por ignorância contra os mandamentos, ou seja, né, tem aquelas pessoas que acreditam realmente, que julgam que tem bondade, que pode se esforçar, cumprir os mandamentos, né? E essa é a pessoa que justamente ela quer esconder a sua fraqueza, quer esconder os seus erros, quer esconder o seu pecado, né? E acreditar, né, em si mesma, e não quer depender da graça de Deus. Mas Deus, ele dá tudo pela graça, então ele não aceita essas obras, né, que vêm do esforço humano, né? Porque Deus, no capítulo do livro de Mateus, né, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ele salvará. Foi Jesus Cristo que salvou. Ele já salvou. Na realidade, ele está falando aqui, Deus está dizendo, ele salvará. Então, quem vai salvar é Jesus Cristo, não é as pessoas se esforçando, né? Então, na realidade, tem que ter fé nessa palavra. Essa palavra é que tem que entrar no coração, né, das pessoas, e elas saberem, acreditarem em Jesus Cristo, saberem que Jesus Cristo já veio e já cumpriu toda a justiça. E naquele tempo, no tempo de Moisés, através da lei, né, Deus prometeu, né, através do tabernáculo, Deus sempre prometeu que ele enviaria um Salvador, né? A lei testemunha isso, que Deus, ele proveria um Salvador. Então, desde já daquele tempo, né, Deus, ele já havia prometido, já havia dado a sua palavra. Então, desde aquele tempo, então, as pessoas podiam saber no seu coração que, através da lei, que elas dependem da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo, como está escrito aqui, né? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? E
nesse nosso tempo hoje, agora, nós já sabemos disso, né, também. Eles também não viram, né? Então Moisés também não viu Jesus Cristo morrer, Abraão também não viu, Davi também não viu, mas, né, todos eles acreditavam na promessa de Deus, né, que prometia, né, Deus Emanuel, como está escrito aqui no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado como pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele já havia prometido, né? Deus está conosco. Então, se Deus está conosco é porque ele, né, cumprirá a sua promessa. E se Deus está conosco, isso quer dizer que ele já cumpriu. Eles já podiam acreditar que ele já cumpriu. E hoje nós já sabemos que ele já cumpriu, porque esse evangelho, ele se espalhou para os 4 cantos, né, dessa terra, e está sendo pregado pelos 4 cantos dessa terra. Então nós somos justificados e santificados por Jesus Cristo, por mais nada. Assim como Eva, né, percebeu no coração dela, eu fui enganada, também muitas pessoas têm que perceber também que estão sendo enganadas por esse pensamento, estão acreditando em si mesmo e não estão dependendo da graça de Deus, certo? Né? Então, o que nós temos que fazer é rejeitar, né, o nosso pensamento e acreditar na palavra de Deus, né, que Jesus Cristo, ele já nos salvou e pela graça sois salvos. Amém? Então, hoje até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, deixa um curtir no vídeo, também compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, e deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre Gênesis capítulo 3, o que você pensa sobre, né, Mateus capítulo 1 também, e nós nos vemos em um próximo vídeo.